época em que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o consumo, o Parlamento com Deus de hoje vai falar sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Para falar sobre esse assunto, convidamos o pastor Jorge Alberto, da Igreja Batista do Jardim Guanabara, e a deputada Graça Pereira. Muito obrigada pela presença dos dois. Obrigada. Opa, tudo bem, tudo bem. Pastor, a gente tem visto cada vez mais, né, cada ano que passa, todas as emissoras de televisão divulgam propagandas o tempo inteiro perto da Páscoa, um consumo desenfreado, várias novidades, tudo para estimular as pessoas a comprarem e se presentearem. Apesar desse ato de se presentear ser uma coisa bonita também, positiva, não se pode perder o verdadeiro significado, né, desse momento da Páscoa, da ressurreição de Cristo, e muita gente está perdendo isso, né? É verdade. Inclusive, o consumismo tem isso, né? Ele vai, assim, preenchendo a nossa mente, o nosso coração, tentando dar um significado à nossa vida que nunca é o significado verdadeiro, né? Por exemplo, você pensa em presentear alguém, mas às vezes só o presente não vai falar o coração. Mas de repente, junto com o presente, um cartão que você escreve uma mensagem de amor, vai tocar muito mais do que o presente em si, né? Assim, se for uma BMW, nem tanto, né? Mas, só a BMW já diz tudo, mas a né? questão, que assim, nessa brincadeira, tentando levar isso com uma espécie de leveza, a verdade é que o consumo vai tomando conta da mente, do coração, e as pessoas pensam que a alegria delas está nas coisas. E a Páscoa vem falar de vida, porque Páscoa é ressurreição, é passagem da morte para a vida. Então, a Páscoa traz à tona coisas muito mais essenciais, verdadeiras. E no caso, a família, ela precisa desse momento de Páscoa para repensar as suas relações, repensar a sua maneira de vida. Muitas vezes, você num almoço de Páscoa, você vai reunir pessoas que talvez não se vejam há muito tempo. É realmente independente de religião, o que a gente percebe nesse momento é que em todos os lugares está se falando sobre o almoço de domingo, o almoço da Páscoa. Exatamente. E não tem nada a ver com ser cristão ou não naquele momento. As pessoas estão muito ligadas em reunir a família no domingo. E é o espaço para você justamente aproveitar, rever as pessoas e às vezes fazer algumas correções, né? Porque num almoço de família não vem só as pessoas, vem uma história. Às vezes tem mágoa, tem amargura, a necessidade de perdão, né? É o momento em que você olha para coisas que realmente trazem sentido à sua vida, que se faltarem para você, a sua vida não vai ser mais a mesma. Inclusive, nós como cristãos, nós cremos que Deus nos dá força diante das maiores perdas, mas nós não vemos na Bíblia a mensagem de que a sua vida continuará a mesma com as perdas. Muito pelo contrário, há perdas que são insubstituíveis. E às vezes a gente está vendo a vida passar, e vem o Natal, vem a Páscoa, e vem aniversários, e esse consumismo faz a gente se preocupar com tanta coisa e não se preocupar com o essencial. Por exemplo, a gente se preocupa tanto em comprar um ovo de Páscoa, mas será que a gente se preocupa em trazer aquelas pessoas que estão afastadas? Será que a gente se preocupa, por exemplo, com uma família que talvez não tenha condição nem de celebrar um almoço de Páscoa e você poderia talvez hoje comprar menos e poder ajudar essa família com alguma coisa? Ou talvez a oportunidade de trazer alguém que está distante ou meio enfraquecido? Ou seja, criar esse momento de Páscoa como um momento do carinho, do afeto, da amizade, da família. Então, nesse sentido, eu acho que o consumismo ele tenta nos enganar, né? Eu até acho, pastor, que existem dois momentos no ano que as pessoas se voltam bem para a família, que é Páscoa e Natal. Apesar do consumo dos ovos, apesar dos presentes de Natal, é um momento que eles focam sempre a família e é um momento que as pessoas podem realmente conversar, trocar aquelas informações que às vezes são mágoas que ficaram pendentes, porque realmente às vezes as pessoas nem sabem que o outro está magoado, só sabem que o outro está sumido, né? Então é um momento que você pode aproveitar
E é um momento que a mídia joga no ar sobre a Páscoa, joga no ar sobre o Natal. Eu acho que isso é importante. E como o nosso país aí sempre foi muito católico, e hoje em dia, claro, já é um país cristão, porque a quantidade de evangélicos cresceu muito, essa massa toda, ela crê na Páscoa, ela acredita, mas às vezes mesmo os cristãos não passam para os filhos o verdadeiro significado da Páscoa. Então, isso aí toca num ponto muito importante. Porque se a passagem da morte para a vida, se é a ressurreição, a gente precisa primeiro entender o que é morte, né? Tem um versículo da Bíblia que Jesus diz assim: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, eu vim para dar vida e vida em abundância. Então vamos pensar que a ressurreição não é só trazer a vida, é trazer uma vida em abundância. Só que há um adversário de todos nós, que nos rouba, que mata e que destrói. O que é roubar? Roubar é tirar alguma coisa sua com violência. O que é destruir? É você ter alguma coisa, mas que está inutilizado. O que é morrer? É você não ter mais aquilo contigo. Então, entender que a Páscoa é o momento em que Deus vem trazendo tudo isso à vida, ou seja, um momento de reconstrução, um momento de restauração, um momento de você reconhecer as suas mazelas, reconhecer a morte, mas saber que a vida é maior do que isso, maior do que os seus problemas, do que suas lutas, do que sua enfermidade, e que você com Deus e com a sua família, e dando lugar ao amor, você tem como viver essa Páscoa e passar a viver uma vida em abundância, apesar das circunstâncias. Por exemplo, tem muitas famílias que vão passar a Páscoa num leito hospitalar. Tem muitas famílias que, infelizmente, vão passar a Páscoa num cemitério. Ou, às vezes, você vai passar a Páscoa, mas o seu coração está apreensivo porque você está com problemas na sua empresa, no seu negócio, no seu trabalho, você nem sabe como é que vai ser a próxima semana. Mas aí você para naquele momento e vê assim, o que vale a pena? E começa a crer que Deus vai te dar força, sabedoria, que você tem o amor dessas pessoas, que sagrado na sua vida é o prato que você come, a cama que você deita, o teto que te cobre da chuva, as pessoas que Deus coloca na tua vida, como tua família, como teus amigos, e que nisso tudo você pode encontrar sentido para uma vida muito melhor. Se nós entendermos dessa forma, olha, a Páscoa ela não vai ser só uma brincadeira gostosa de ovinho da Páscoa, ou não vai ser um almoço gostoso. Mas até que é bem gostoso um chocolate. Não mas vai ser muito mais. Vai certeza. ser uma alegria que vai se estender. As pessoas não vão querer sair. É verdade. Né? E as pessoas vão te ligar na outra semana dizendo, pô, foi tão bom, foi tão importante ter estado com você. E isso é ressurreição. Esse é um momento que nós vamos viver agora, que é o momento da Páscoa, né? Então, nosso programa, ele sempre fala sobre um problema atual e nós sempre damos uma reflexão na palavra de Deus. Excepcionalmente, nós estamos falando só sobre esse momento que para a gente é muito importante. Natal, Páscoa, são momentos que nós temos que parar e refletir, né? Então, são momentos que a família precisa de parar, pensar, se unir e refletir exatamente o que está acontecendo, o porquê dessa ressurreição, o porquê desse momento de união. É o momento da gente trazer os nossos para perto, botar no colo, esquecer as mágoas, né? É por isso que nós estamos fazendo hoje um programa diferente, né, Natália? Aproveitar essa época para poder fazer essas reflexões. Fazer o que Cristo fez. Agora, a gente crê, né, pela palavra e na nossa tradição cristã, que Cristo é o Filho de Deus. Ele, ali na cruz, ele poderia ter respondido de uma forma diferente. Ele, por exemplo, poderia ter respondido com poder. Só que ele deu uma resposta de amor. Olha, isso aí é uma coisa impactante na nossa maneira de ver a vida. Porque como é que a gente responde às demandas da vida? Sempre com poder. A gente sempre quer fazer a nossa lógica triunfar, o nosso pensamento ser entendido. Se tiver algum poder, quer mostrar que esse poder está sobre até, todas as outras pessoas. Graça, às vezes até de uma forma boa. Você tem um filho, você quer educá-lo. Aí você chama ele, você bota ele de castigo, você diz o que é certo e o que é errado. A gente sempre está querendo, através da força, da lógica, da racionalidade, do convencimento, de bons princípios e valores, ajeitar as coisas.
Só que o que Jesus quer nos dizer é algo muito sublime, que ao invés de você tentar fazer pela imposição, pela força, mesmo que com bons propósitos, experimenta amar. Um amor, assim, muito interessante de você medir bem as suas palavras, porque até o que você pode estar falando pode ser uma verdade, mas uma verdade sem amor fere mais que uma mentira. Uma verdade sem amor é uma porcaria que não serve para nada. Aí não nós muda voltamos ninguém. àquele ponto que nós sempre refletimos Você tá no entendendo? programa, que é o semear amor, né? Exatamente. Que é como você pode passar para as pessoas o carinho, o amor. Às vezes E fica é como calado. você resolve todos os problemas no É. final das contas. né? Exato. Às vezes fica calado. Às vezes não falar. Né? Tem um ditado popular que diz assim, quem cala consente. Então vamos ver a figura de Jesus sendo humilhado no Sinédrio e calado. Às vezes calar é a melhor coisa. Porque a palavra branda vai aplacar o furor, mas a palavra irada, e às vezes uma ira com justiça, porque a pessoa te machucou, te feriu, ela merecia ouvir aquilo. Mas você só vai dizer, não vai mudar em nada. Entende? São palavras ao vento. E o que as famílias precisam hoje mais é de acolhimento, de compreensão, de espaço onde o outro possa falar, a gente possa ouvir, de um espaço de silêncio. O que Jesus quer nos dizer é que o mais forte, ele não vence porque ele está certo, não. Ele vence porque ele é só o mais forte. E muitas vezes Não é? nas famílias elas não têm tempo de conversar, né? Exatamente. O hábito de almoçar juntos, o hábito de sentar à mesa aí. juntos para conversar. Muitas vezes o pai só vai conversar com o filho, a mãe só conversa com o filho para reclamar. Você não estudou, você não fez isso, você não arrumou a cama. E se ela for uma mulher que trabalha o dia todo e não tem tempo para os filhos, ela quando chega, ela quer consertar, educar, tudo no mesmo tempo. E realmente aquele momento de abraçar, de beijar o filho, de dar carinho. E não é De só para o ouvir. filho, não, a gente fala para o marido, para o irmão, Pra para o todo primo. mundo. Muitas vezes a gente fica tão absorvida no nosso trabalho que isso aí vai ficando para amanhã. Ó, de- E o para amanhã não chega, né? de Nunca dar um chega tempo. amanhã. As pessoas precisam de um tempo. Entende? Perguntaram para Maria Teresa de Calcutá o que ela falava para Deus, já que ela orava tanto. Ela dizia assim, eu não falo nada. Então o que Deus fala para a senhora? Deus também não fala nada. Alguém já disse que o silêncio, o ficar calado, as pessoas fogem disso porque ele é muito mais forte que as palavras. Então, o que a Páscoa quer nos ensinar é que há um outro jeitinho no nosso trabalho, mesmo na corrida do nosso modo de vida material, de buscar realização, de buscar prosperidade, de buscar sucesso no nosso trabalho, eficácia no nosso trabalho, mas há um jeitinho diferente de você conduzir as coisas. Há um jeitinho diferente de você enfrentar as circunstâncias adversas da vida. Há um jeitinho diferente de você falar com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu pai. Há uma maneira diferente, em amor, de você conseguir tocar no coração das pessoas e plantar uma semente de vida nelas. Olha, todos nós temos uma regra. Tudo que é plantado na minha vida vai germinar ou não, dependendo do terreno que eu ofereça. Às vezes, a gente recebe uma boa semente, mas oferece um terreno beira de caminho, que vem uma ave e pega a semente. Às vezes, a gente tem a sabedoria de pegar uma boa semente e oferecer um terreno bem farto, um terreno adubado, para aquilo cair, germinar e frutificar. Às vezes, a gente recebe uma semente ruim. Já viu quantas vezes você recebe uma palavra que te magoa, que te fere, e você oferece o melhor terreno que você tem para aquela palavra ruim, e aquilo vai germinar uma coisa ruim na sua vida. Os psicólogos dizem o seguinte, que para cada palavra negativa que você ouve a respeito de qualquer coisa, você precisa de 10 afirmações positivas para anular aquilo. Ou seja, para cada uma palavra de ódio, de ira, de inflexibilidade, de arrogância, às vezes até por uma boa motivação, a coisa realmente Até, às está vezes, para errada. educar um filho, né? Mas cada palavra ruim que você dá, você vai precisar de 10 palavras de amor para anular aquilo. O esforço para fazer o bem é mais difícil. Exatamente. Então, a Páscoa vem nos ensinar isso. Porque o que Cristo falou na hora que ele estava crucificado? Ele olhou para a multidão e disse assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Sabe o que Cristo estava fazendo ali? No meio da dor, com toda a justificativa,
para acabar com aquela E ele problemática teve o poder para toda. sair dali, acabar com aquilo tudo, destruir Ele tudo. plantou amor na gente, plantou amor. Então, qual é a mensagem da Páscoa? Você talvez tenha até poder, mas plante amor. Olha, vale a pena perdoar, vale a pena dar uma outra chance. E às vezes você até que vai ter que ser duro, vai ter que dizer um não. Às vezes vai ter até como, por exemplo, o empresário demitir alguém. Mas até na hora de você falar um não, você falar com doçura, com amor, não fechando a vida da pessoa, mas abrindo. Porque nessa vida você precisa perder, às vezes, para aprender. Às vezes você mandar embora, não precisa dizer que a pessoa é Exatamente. incapaz, Muitas é vezes incompetente. Essa é a grande lição da Páscoa. Eu chegar na segunda-feira, pós-Páscoa, com essa mensagem dentro do peito, entrar na minha sala de aula, a mesma sala de aula de sempre, mas agora eu vou fazer isso com amor. Eu voltar aqui para o meu estúdio, mas eu vou colocar todo o meu amor nisso que eu faço. Olha, se a gente começar a pensar dessa forma, o mundo vai mudar verdadeiramente. Deixa eu te falar uma coisa, se Cristo tivesse imposto poder ali, todas as pessoas se ajoelhariam. Se viesse um raio do céu, anjos, todo mundo, Império Romano, os líderes judaicos, todos se ajoelhariam. O poder consegue ajoelhar as pessoas. O poder só não converte os corações. Não consegue mudar ninguém, né? Não muda. Bom, gente, a gente vai fazer um pequeno Ok. intervalo e volta falando sobre esse significado da Páscoa no próximo bloco. É só um minutinho, não sai daí.